Bom saber que Deus está desejoso de nos conceder o Espírito Santo para que haja o reavivamento, né? Nós estamos aqui em nosso distrito com um programa da igreja que nós chamamos de Momento a Sós com Cristo, né? Então, boa parte dos nossos irmãos aqui do Distrito de Pires do Rio estão participando deste encontro, né? Eu estive com eles até agorinha e sair antes de terminar todo o programa ali para estar aqui com vocês. Mas eu quero mandar aqui um abraço para todos os irmãos aqui do Distrito de Pires do Rio e também a irmã Altina, que está aí nos acompanhando, a irmã Nilde, que são pessoas que sempre oram por nós. Muito obrigado, viu, pelas orações, pelo cuidado. E a minha família, que sempre está aí acompanhando, também as minhas tias, né, elas são assíduas aqui na sala 57, a tia Fátima, a tia Uri, que Deus abençoe vocês, a tia Aparecida, um grande abraço. Queridos, eu quero te convidar a vir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. O capítulo é o capítulo 16 e o verso é o verso de número 7. Marcos 16 e o verso 7. A Bíblia diz o seguinte: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aqui os anjos estão dando um recado de Jesus. O recado de Jesus é para os seus discípulos, mas a um discípulo especial, a quem o recado é dirigido. Ele diz: Olha, dize aos discípulos, mas de forma muito especial, esse recado, esta mensagem é para Pedro. E eu gostaria, talvez, de começar esta reflexão da palavra de Deus lhe lembrando de três verdades. E aí eu vou descorrer ao longo da mensagem. A primeira é que Deus não abre mão da sua vida. Guarde isso no teu coração. Deus não abre mão da sua vida. A segunda mensagem que eu quero que você entenda é que Deus sempre vai ao seu encontro. Deus sempre vai ao teu encontro. E a terceira, Deus jamais vai desistir de amar você. Três verdades bíblicas. Deus não abre mão da sua vida, Deus sempre vai ao seu encontro e Deus jamais vai desistir de amar você. Para entendermos essas três verdades bíblicas, vamos estudar e entender o que está acontecendo aqui com Pedro. Pedro, a história vai dizer que ele era filho de Jonas. Nós compreendemos através da Bíblia que Pedro era casado, porque a história bíblica diz que Jesus cura a sogra de Pedro. A palavra também diz que Pedro, ele morava na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade à beira do mar da Galileia. A palavra também diz que Pedro era irmão de André e que ele era um dos principais discípulos de Jesus. Jesus tinha vários seguidores, mas ele separa ali os 12. Entre esses 12, nós temos três que sempre estão acompanhando Jesus, Pedro, Tiago e João, e mais adiante Jesus vai dizer de João que é o discípulo amado. Mas nesse grupo nós temos aqui Pedro entre os principais. Pelas características, pelos acontecimentos da palavra, nós percebemos também que Pedro era alguém impetuoso e foi um homem extremamente usado por Deus. No livro de Atos, no capítulo 2, diz que em um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Pedro, a palavra vai dizer que ele também realizou milagres. Se você for ao livro de Atos, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, você vai encontrar Pedro realizando um milagre, ali curando um coxo que estava à entrada do templo, na porta do templo. Você vai encontrar também em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36, Pedro ressuscitando Dorcas.
aquela mulher bondosa que havia falecido. Então Pedro vai até ela, ora, e aquela mulher, ela ressuscita. Mas Pedro é esse homem de profundas contradições. Assim como eu e você, vivemos esses momentos de altos e baixos. Porque, não sei, eu creio que a realidade nós vivemos, né? Há dias que você pensa assim: olha, Jesus podia voltar hoje, porque se ele voltasse hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Mas há dias também que, por situações, por acontecimentos, nós pensamos o seguinte: olha, Jesus não podia voltar hoje, porque se Jesus voltar hoje, eu estou completamente perdido. Há dias que nós estamos tranquilos, que nada nos incomoda. Então, no nosso caso aqui como pastor, às vezes vem aqueles problemas e aquelas preocupações, mas nada tira a nossa paz. Hoje eu estou em paz, estou tranquilo. Mas há dias que eu creio que você vive esse dilema, que há dias que parece que você está a ponto de explodir. Há dias que até mesmo quando o telefone toca, aquilo já te incomoda. Então, nós vivemos essa maré, né? Eu sei que nós aqui temos, você que está acompanhando aí, nós temos personalidades completamente diferentes, né? Não sei quais são as suas características, né? Mas todos nós vivemos esses dilemas de aparentes contradições, momentos de altos e baixos. E em alguns deles nós chegamos até nos assustar. Eu me lembro, por exemplo, um dia eu estava dirigindo o meu carro na cidade de Rio Verde e eu sou conhecida até pela minha esposa. Minha esposa fala o seguinte: olha, como é bom andar com você. E eu já falei aqui para vocês, eu fui motorista de ônibus, né? E um senhor, já um outro motorista muito experiente, ele disse assim: olha, você quer descobrir se você é um bom motorista, faz o seguinte: quando você parar em um local, né, que seja numa rodoviária, um ponto de lanche, e for à noite, se os teus passageiros, a maioria deles, estiver dormindo, você é um bom motorista. Mas se você parar e a maioria dos teus passageiros estiverem acordados, então você é um péssimo motorista, né? E eu tenho a grata satisfação que eu até brinco assim, né? Que eu viajo praticamente sozinho, né? É o prazo de entrar no carro, a minha família está toda dormindo, né? E quando eu era motorista de ônibus, às vezes eu abria a porta ali para esperar alguém sair, não via ninguém, a turma estava dormindo, né? Mas um dia eu me assustei. E de repente eu estava dirigindo e um rapaz de moto, né, ele veio em uma rotatória e eu estava na parte preferencial e ele entrou bruscamente e me obrigou a dar uma freada. E eu freiei assim, que assustei, né, os meus passageiros ali, a minha esposa, os meus filhos, né, uma outra amiga que estava lá conosco no carro. E quando eu dei aquela freada, e aquilo parece que o sangue, ele subiu a cabeça, né? E aí a velha natureza dominou, né? E aí eu não sei a razão, eu saí acelerando atrás do motoqueiro. Né? E comecei a fechar ele porque eu queria parar o camarada para tirar satisfação. E aí, de repente, a minha esposa, ela olhou para mim e disse assim: olha, eu não estou te conhecendo, eu te reconhecendo. Você não é assim. Sabe, então há momentos que eu me assusto, né? Porque às vezes eu tenho comportamentos que não são da minha natureza. Eu creio que às vezes acontece com você. Então nós olhamos para esse Pedro, esse homem impetuoso. Mas quando Jesus tem um encontro com Pedro, Pedro era alguém disposto a obedecer. Se você estudar na história, você vai encontrar Pedro que havia pescado a noite toda, e quando Jesus disse para ele: Pedro, logo pela manhã, lance a rede ao mar, Pedro disse assim: Senhor, olha, nós pescamos a noite toda. Nós somos os pescadores, então, assim, tá fora de cogitação, não existe a menor possibilidade. Mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Olha que contradição. Ele apresenta uma incredulidade, porque ele diz assim: olha, isso aqui é fora de condição. Mas, ao mesmo tempo que ele é um incrédulo, ele é um crente. Porque ele diz assim: olha, Senhor, não tem chance de pegar, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. É uma contradição de Pedro.
Em outro momento, Jesus diz para ele assim: Jesus faz a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Aí Pedro disse assim: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: Pedro, não foi você que disse. Essas são palavras do céu. E logo em seguida, no mesmo livro ali de Mateus, no capítulo 13, agora a partir do verso 22, Jesus começa a falar sobre a sua morte. E aí Pedro disse o seguinte: Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. O Senhor não vai morrer. E aí Jesus, que havia pouco tempo dito para ele: olha, Pedro, você foi um instrumento usado por Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, arreda-te daqui, Satanás. Que homem de contradição! Então, em um momento, ele é um instrumento de Deus. E no momento seguinte, ele se torna um instrumento de Satanás. Olha como a vida vai fazendo aqui esses altos e baixos. Ele é, ao mesmo tempo, ousado. Porque quando Jesus diz que ele vai morrer, Pedro disse assim: Senhor, se o senhor for morrer, eu vou morrer contigo. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Você conhece a história quando eles vieram pegar Jesus ali no jardim do Getsemane? Pedro agora desembanha a espada e está pronto para arrancar a orelha do soldado, né? E Jesus agora faz ali o seu milagre, ali antes da sua morte, de colocar a orelha de volta naquele homem. Mas o Pedro que disse: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Um momento depois, Jesus é levado e agora Jesus está ali sofrendo, sendo chicoteado, e ali havia um pátio onde as pessoas estavam acompanhando, e aí Pedro chega e as pessoas olham para Pedro e o reconhecem. E disse assim: olha, esse aí é um seguidor do Cristo. Ele fala como um deles. Olha a maneira dele, ele é um seguidor do Cristo. E quais são as palavras de Pedro? Eu não conheço esse homem. Então, ao mesmo tempo, ele é alguém ousado, disposto a dar a vida por Cristo, a vida pelo Evangelho. E no instante seguinte, ele é um covarde, porque agora ele não quer assumir nenhum compromisso com Cristo. E quando agora Jesus é crucificado, Pedro ele retoma a sua velha vida. Se lembra que logo depois da pesca, ali da pesca milagrosa, que a palavra diz, que ele havia pescado a noite toda, quando ele lança as redes e ele retira ela cheia de peixes, de tal forma que o barco deles quase vão a pique, Jesus disse assim: olha, largue as redes e você agora vai ser um pescador de homens. E Pedro, a palavra diz que imediatamente ele largou tudo e seguiu a Jesus. No entanto, no momento que Jesus é crucificado, Pedro agora volta a fazer aquilo que Jesus havia dito que ele não era para fazer mais. Então, era alguém que ao mesmo tempo tinha disposição para seguir a Jesus, e em um momento seguinte, ele já estava disposto a voltar para a velha vida, a voltar, estava disposto a fazer aquilo que ele estava habituado a fazer. Então, queridos, a Pedro era um homem humano semelhante, um ser humano semelhante a mim e a você. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós vemos esses relatos, nós devemos pegar como exemplos para nós. O que levou Pedro à ruína? O primeiro passo que levou Pedro à ruína e que tem levado muitos de nós à ruína, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e o verso 31. Venha comigo aqui, Marcos, nós estamos abertos aqui, né? Estou aqui com a minha Bíblia, você está aí com a sua Bíblia também. Marcos, capítulo 14, o verso 31, aqui nos diz o seguinte. Marcos 14, 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Queridos,
a derrota de Pedro e a derrota de muitos de nós é porque nós somos cheios de autoconfiança. Autoconfiança. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou. E eu gosto de uma frase, esses dias foi repetida, que eu não lembro quem foi o orador que repetiu essa frase aqui na sala, na pregação, mas eu quero reforçar, né? Toda pessoa cheia do eu está vazia de Deus. Toda pessoa cheia do eu está vazia de Deus. E Pedro estava cheio de autoconfiança. O andar com Cristo, ali ele vendo aqueles milagres, tudo que tinha acontecido, ele entendia que ele era capaz. Senhor, pode todos desistir, eu não. Em outras palavras, olha, Senhor, todos caem, eu não caio. Sabe, quando na igreja, e nós seres humanos nós somos assim, né? Esses dias eu comentava com um colega, você já viu que quando, por exemplo, alguém morre de acidente, né? A pessoa perde a vida em um acidente de trânsito. Aí nós começamos assim, olha, mas também ele era imprudente, ele corria demais. Ou seja, comigo não vai acontecer, porque eu sou prudente, eu ando certinho, né? Aí alguém, às vezes, morre por um problema no coração. Ah, mas esse também era intemperante, comia demais. Eu não estou falando aqui que você deve andar acima do limite de velocidade, não estou falando que você deve comer demais, não é isso. Mas eu estou falando que, na maioria das vezes, nós justificamos. Queremos justificar, dizendo o seguinte: olha, comigo não vai acontecer, porque eu não, eu faço certinho, eu como certinho, eu me alimento, eu faço exercício, como se dissesse o seguinte: olha, eu sou melhor. Então, por isso, não vai acontecer comigo. Isso é o quê? Autoconfiança. Eu já vi pessoas assim na igreja. E encontro pessoas assim. Eu me lembro que uma vez, discutindo um assunto na comissão de alguém que havia caído em adultério, uma das pessoas presentes na comissão disse, e a gente lá discutindo sobre essa questão da disciplina que a igreja tem que aplicar, é correto agirmos dessa maneira, é a orientação da palavra, mas um dos líderes que ali estavam, alguns discutindo ali, querendo uma pena mais branda, outros querendo uma pena mais severa, e um deles disse assim: olha, mas comigo não acontece, porque eu me cuido, eu faço, eu tal. E tempos depois, a igreja estava reunida para fazer a disciplina daquele irmão. Porque, queridos, o ser humano cheio do eu está vazio de Deus. Olha o que diz a inspiração profética. Diz assim, olha, não há nada mais perigoso. Não há nada mais perigoso, não há nada mais perto do precipício do que alguém cheio de autoconfiança. Não há nada mais perigoso, não há nada mais perto do precipício do que alguém cheio de autoconfiança. Nós devemos ter confiança no alto, mas não ter autoconfiança. Paulo, um grande pregador, um homem de Deus, ele vai escrever à igreja em Corinto, está no segundo livro de Coríntios, no capítulo 12, o verso 9, ele diz o seguinte, repetindo as palavras de Deus, ele diz que Deus fala para ele: o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós nos sentimos indignos, quando nós nos sentimos falhos, quando nós nos sentimos pecadores, é que Deus tem condições de trabalhar conosco. Lembra da história dos dois homens que subiram o templo para orar? E a palavra vai dizer que um deles chega diante do Senhor: ó Senhor, porque eu não sou como os demais, porque eu faço, eu dou o dízimo até da semente que cai lá no chão, eu cuido de todos os necessitados, porque eu, Senhor. E aí ele começa o eu, e o outro, a palavra diz que ele sequer ousava levantar os olhos para Deus. E a oração dele era: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E o próprio Cristo, contando a história, diz: qual deles volta para casa perdoado e justificado? Aquele que reconheceu que não era nada. Porque aquele que estava cheio do eu, ele estava vazio de Deus. Então, amados, o que derrotou Pedro, o que derrubou Pedro,
O primeiro passo para a derrota de Pedro, que também é o primeiro passo para a derrota de nós, seres humanos, é quando nós estamos cheios do eu. Cuidado com a autoconfiança. Cuidado. Eu sou melhor, porque eu faço isso. Eu sou mais. Queridos, este é um caminho para a derrota. Você quer ver isso? Reforçando essa ideia? Olha aqui, Marcos capítulo 14 e o verso 29. Olha o que que Pedro diz. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Senhor, todo mundo pode errar. Todo mundo pode cair. Eu não. Eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os demais, Senhor. Eu sou pastor da igreja. Ah, porque eu sou o ancião. Ah, porque eu sou a diretora da escola sabatina, eu sou a diretora do trabalho missionário, eu sou a diretora do Ministério da Mulher. Ah, Senhor, comigo não. Pedro diz, Senhor, todos podem, eu não. Então, o primeiro passo para a derrota é a autoconfiança, que está atrelada ao segundo passo, que é quando nós começamos a achar que somos melhores do que os demais. Eu tenho um ensinamento que eu procuro passar para os meus filhos. E eu sempre os lembro. Eu digo para eles assim: olha, filhos, lembrem de uma coisa. Vocês não são melhores do que ninguém, mas ao mesmo tempo vocês também não são piores do que ninguém. Então, nunca se ache melhor do que o outro, mas também nunca se sinta inferior ao outro. Mas a pessoa que está cheia do eu, ela começa a achar que ela é melhor do que os demais. E Paulo aconselhando Tiago, sabe o que, que ele diz? Deixa aqui em Marcos que nós vamos precisar de voltar, mas venha comigo aqui ao Evangelho de Tiago, ao livro de Tiago, perdão, o capítulo 4 e o verso 16. Olha o conselho de Deus inspirado através da epístola de Tiago. Da epístola de Tiago, eu cometi um erro aqui, falei que Paulo escreve a carta a Timóteo, esta carta foi escrita pelo próprio Tiago, tá bem? Só corrigindo aqui, tá? Tiago 4,16, Tiago orientando a igreja, ele diz assim, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é o quê? Maligna. Não procede de Deus. A arrogância, a prepotência, o eu, não procede de Deus. Eu encontro pessoas, e alguns, queridos, que se dizem cristãos e se acham melhores do que os demais, se acham na condição de se colocarem como se estivessem num pedestal. Isso é uma evidência de que nós ainda não fomos convertidos. Quando eu me acho melhor do que os outros, é uma evidência de que eu ainda não estou completamente convertido, porque a palavra diz que essa jactância, essa prepotência, esta arrogância é algo maligno, não é divino, não procede de Deus. E Pedro era esse homem que estava soberbo, arrogante, Senhor, todos podem te abandonar, mas comigo não vai acontecer. E Pedro, queridos, a derrota de Pedro continuou, porque agora ele entendeu que não precisava da vigilância e da oração. Pastor, quando acontece isso? Nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 26, e nós encontramos Jesus agora ali passando a noite em oração, e ele convida os seus amigos para estar com ele, para clamarem, para buscar ali viver, passar a noite com ele. E entre os seus amigos, né, está Pedro, estimado amigo, companheiro de Jesus. Mas só que quando Jesus está ali na sua vigília e ele volta, está no capítulo 26 de Mateus, aqui a partir do verso 40, diz assim: e voltando-se para os discípulos, achou eles o quê? Dormindo.
E ele disse a Pedro, olha só, tá? Ele vai dizer a Pedro, então, nem uma hora você pode vigiar comigo? E o verso 41 ele diz: vigiai e orais para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, a derrota do cristão é quando ele não tem tempo para oração, ele não tem tempo para vigiar, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para se dedicar à sua vida espiritual, ele não tem tempo mais para ir à igreja, ele não tem tempo para viver em comunhão com os irmãos, ele não tem tempo para estar na presença de Deus. E quando nós não vigiamos, quando nós não oramos, nós somos derrotados. Nós caímos no campo de batalha. Um guarda dormindo, queridos, ele não resolve nada. Sabe como eu aprendi isso? Eu estava fazendo o curso de cabo no Exército, lá no ano de 1993. E nós tínhamos ali o nosso fuzil. E uma das questões era guardar a arma, né? Mas nós estávamos em um acampamento, não me lembro a quantidade de dias, e se eu não me engano, acho que foram três dias e 3 noites que a gente já estava ali naquele acampamento, e numa das noites eu já não aguentava mais, e eu acabei dormindo. E quando eu estava dormindo ali, um dos que estavam liderando o curso, não sei se foi um sargento ou um oficial, ele veio e tomou o meu fuzil. Me pegou ele, eu não vi, estava dormindo, né? Imagina, um guarda dormindo, como eu disse para vocês, não serve para nada. E quando eu acordei pela manhã, ali, quando eu despertei, acho que nem era pela manhã ainda, quando eu despertei, que eu procuro, cadê o fuzil? E eu não encontro. E aí ali tinha um castigo para aqueles, né, que perdiam o seu armamento, né? O meu castigo naquele dia foi, em lugar do fuzil, eles me deram um tronco, né, um pedaço de madeira. E eu me lembro que nesse pedaço de madeira estava cheio de formiga e cupim. E eu tinha que fazer todos os exercícios, as atividades que a gente fazia com o fuzil, eu tive que fazer com aquele tronco, né? Só que no final do dia, o meu braço estava todo rebentado, né? Todo mordido de formiga, de cupim, né? Porque eu havia dormido, né? E o meu fuzil foi tomado de assalto, como eles assim diziam ali. Ou seja, queridos, a vigilância ela é necessária. Nós estamos em meio a um campo de batalha e Jesus disse: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. As pessoas que abandonam a Cristo, e às vezes nós vamos visitá-las ali para entender qual é o motivo por que abandonaram, e geralmente, né, elas colocam, olha, foi porque o pastor falou tal coisa que eu não gostei, olha, porque o irmão fez isso comigo. Já vi pessoas que até falaram assim, olha, eu não vou mais à igreja porque eu cheguei lá, o irmão não deu para mim um bom dia, né? Mas quando você vai conversando e vai entender a raiz do problema, queridos, as pessoas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de estudar a lição da escola sabatina, deixam de ter tempo para meditação, para reflexão na palavra, e aí entram no caminho da derrota. Por isso Pedro foi derrotado, porque ele não conseguiu vigiar, ele não conseguiu orar, ele não conseguiu permanecer em alerta, e por isso ele foi derrotado. Outra questão, Pedro era um desequilibrado emocionalmente. Pastor, de onde você tira isso? Venha comigo aqui ao Evangelho de João, capítulo 18 e o verso 10. Evangelho de João, capítulo 18 e o verso 10. Ali no Getsemane, quando Jesus ele foi traído por Judas, a palavra diz assim, olha, então Simão Pedro disse no início, então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Queridos, ele perdeu o controle emocional. Jesus havia dito que não era para fazer nada, mas Pedro perdeu o equilíbrio e ele agora deixou a natureza carnal dominar. E todas as vezes que nós perdemos o controle emocional, todas as vezes que perdemos a racionalidade, quem está dominando sobre a nossa mente é o inimigo de Deus.
E nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados à derrota. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, os poderes das trevas. Nós não podemos perder a nossa racionalidade. Nós somos seres racionais, criados por Deus. O Espírito Santo que nos guia, que nos controla, ele que nos orienta. Quando nós perdemos a razão, quando nós perdemos o controle, é porque Deus não está nos guiando. Deus não está nos guiando. Porque quando Deus está nos guiando, a própria palavra diz lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E Pedro agora, por um momento, ele resolve agir pela sua própria vontade, pela sua própria natureza. Outro motivo da derrota de Pedro é porque Pedro estava seguindo a Jesus, só que era de longe. Quer ver isso? Venha comigo a Mateus, capítulo 26, e o verso 58. Mateus 26, 58. A palavra diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o verso 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o final. Amados, nós não fomos chamados para servir a Jesus de longe. Nós somos chamados para assumir um compromisso, lutar ao lado de Jesus, a bandeira ensanguentada do Emanuel. Ele não tinha coragem de abandonar Jesus, mas ele queria acompanhar de longe. Muitas pessoas, às vezes, não têm coragem de sair da igreja, mas agora diz o seguinte: não, eu não quero fazer parte de mais nada. Eu não quero me envolver. Alguns mandam recados para nós, os pastores, né? Na época das comissões de nomeações, final de ano, alguns já mandam recado: olha, não adianta me colocar, porque eu não vou aceitar nada, eu não quero fazer nada, eu quero acompanhar, mas eu quero acompanhar de longe, eu não quero me envolver. Eu não sou parte disso aí, não quero fazer parte, não quero me incomodar, quero seguir a Jesus, mas eu quero seguir de longe, sem envolvimento. E eu termino aqui falando sobre as derrotas de Pedro, queridos. É porque ele se assentou na roda dos escarnecedores. Lembra do conselho do salmista? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, diz que Pedro se associou àquelas pessoas que estavam ali para criticar o Cristo. E aí, quando ele se assenta no meio dessas pessoas, olha o que diz no capítulo 22, os versos 44 e 45. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se transformou em sangue. E disse-lhe: por que vocês estão dormindo? Levantai, levantai. E agora, quando Jesus clama, perdão, acho que eu errei o texto aqui. Quando Jesus clama, Pedro não, ali é o texto onde Pedro estava com Jesus no momento da oração. Mas quando Pedro se assenta, ele se assenta entre aqueles que está no verso, na verdade é o verso 54, tá? O capítulo estava certo, que é o 22, mas o verso 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio, se assentaram e Pedro tomou lugar entre eles, entre aqueles que estavam ali para criticar o Cristo, entre aqueles que estavam ali para zombar do Cristo. Pedro se assentou com essas pessoas. Há algumas pessoas, queridos, que estão na igreja pela manhã, mas à noite eles estão em um barzinho com os amigos. Ah, pastor, mas é só no final de semana? É só uma vez? Ah, pastor, é só no final de ano com a minha família? É só em um passeio? E quando menos percebemos, nós estamos mergulhados no abismo. Por isso, queridos, quando Jesus ressuscitou, ele sabia o que estava passando no coração de Pedro. Tudo aquilo Pedro estava remoendo.
O galo havia cantado 3 vezes, Pedro havia negado Jesus, ele havia dito: eu não conheço esse homem, eu não sou um deles. Ele criou um abismo entre ele e o Cristo. Ele se afastou de Jesus. E quando alguém bate no peito dizendo que é melhor do que os outros, quando alguém deixa de confiar em Deus, quando alguém deixa de seguir a Jesus, quando alguém abandona o seu dever, quando alguém deixa se dominar pelos desejos da carne, quando a pessoa se assenta com aqueles que zombam do Cristo, o resultado final é o fracasso espiritual. No entanto, Jesus não desistiu de Pedro. E quando Jesus ressuscita, ele manda um recado. E o recado dele tem endereço. Voltando aqui ao texto que começamos no Evangelho de Marcos, agora você vai compreender melhor o texto. Marcos 16, o verso 7. Jesus diz o seguinte: através do anjo, o recado era o seguinte: ele diz: dize aos meus discípulos, e de maneira muito especial a Pedro, que eu vou me encontrar com ele. Pedro estava fugindo de Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi onde Pedro estava. E quando Jesus chega, Pedro agora vê o olhar de Jesus. Só que o olhar de Jesus, queridos, no livro História da Redenção, diz que o olhar de Jesus não era um olhar de condenação. Eu me lembro quando eu me afastei da igreja e a primeira vez que eu entrei na igreja, depois de alguns anos, acho que cerca de 5 anos, quando eu entrei, algumas pessoas olharam com aquele olhar quase que fulminando, né? Te condenando porque eu havia caído, porque eu havia errado, porque eu havia falhado. Mas algumas pessoas olharam com aquele olhar maravilhoso, assim, olha, que bom que você está aqui. O olhar de Jesus para Pedro no livro História da Redenção diz que foi um olhar que derreteu o coração de Pedro, porque dissolveu o coração, porque o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia. E agora Jesus tem um encontro com Pedro. E Jesus agora pergunta para Pedro, e a palavra vai dizer: Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. E Jesus insiste mais uma vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus devolve a missão de Pedro. Jesus diz, Pedro, então vá apacentar as minhas ovelhas. Lembra do chamado? Jesus diz, Pedro, você vai ser um pescador de homens, abandona as redes. E Pedro, quando ele negou Jesus, quando ele estava longe, ele voltou para a velha vida. Quando Jesus teve o um encontro com ele, Jesus devolve a missão para ele. Jesus agora diz, Pedro, vá cuidar das ovelhas, vá ser o meu pastor. Amados, quando Jesus nos encontra, ele nos devolve ao plano original dele para a nossa vida. Por isso eu disse para você no início que eu começaria o sermão pelo final. Deus não abre mão da sua vida. Talvez você pode dizer, poxa vida, tiveram outras pessoas. Pedro magoou Jesus, Pedro negou Jesus, Pedro abandonou, mas Jesus não abriu mão de Pedro, assim como ele não abre mão do Ideraldo, assim como ele não abre mão de você. Deus não abre mão de nós. Pedro fugiu de Jesus, ele voltou para a sua velha vida, ele voltou a ser um pescador, mas Jesus foi ao encontro dele. Talvez eu estou falando para alguém que tem fugido de Jesus. Talvez você tenha corrido dele, mas eu quero te dizer, esta manhã, Jesus vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro, não importa a tua situação, não importa a tua condição, não importa o que você tem feito, não importa onde você tenha falhado, Jesus vai ao seu encontro. Sabe por quê? Deus jamais vai desistir de amar você. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Por isso, amados, não confie em si mesmo, não se ache melhor do que ninguém,
Mantenha uma vida de oração e vigilância. Não permita que a vontade carnal controle a sua natureza, que uma vez que entregamos a Deus, uma vez que estamos sob o domínio do Espírito, ela passa a ser uma natureza espiritual. Siga Jesus de perto. Afaste-se dos zombadores. E jamais, queridos, negue as suas convicções a respeito de Jesus. Mas talvez esta manhã, e talvez alguém vai assistir à tarde ou à noite, eu estou falando para alguém que tem errado, você tem falhado. Eu quero te dizer em nome de Jesus, arrependa-se, declare o seu amor por Jesus e comece a trabalhar para Ele. Se envolva no reino. Você quer saber qual é o segredo de se manter em pé? Se envolva no trabalho. Se dedique à causa de Deus. Diga a ele, Senhor, pode contar comigo. Decida a seguir a Jesus, mas acompanhe Jesus de perto. E eu recordo, Deus não abre mão da sua vida. Você é importante demais para ele. Ele não abre mão de você. Deus vai ao seu encontro. E Deus jamais vai desistir de amar você. Não importa onde você tenha caído, não importa onde você tenha falhado. Eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Deus que nos ama, que se importa conosco, que vai atrás, que procura e que nos dá uma segunda chance. Gosto da música do Luiz Cláudio, né? Onde ele diz que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. E talvez esta manhã você precisa de uma segunda chance. Talvez você tenha negligenciado ou esteja negligenciando a oração. Ou quem sabe eu estou falando para alguém que está cheio de si. Ou quem sabe estou falando para alguém que não tem mais vontade de trabalhar na causa de Deus. Você já não tem mais vontade de se envolver. Você está seguindo Jesus, mas você está seguindo de longe. Talvez eu estou falando para alguém que tenha se envolvido em companhias perigosas. Você está se assentando no meio da roda dos escarnecedores. Mas Jesus não desiste de você. Ele me mandou aqui para dizer para você que ama você, que ele está atrás de você, que ele quer devolver a sua vocação. Quem sabe em algum momento você tem abandonado, talvez você cantava na igreja e hoje não canta mais. Jesus quer devolver a sua vocação. Você pregava e agora não prega mais. Jesus quer devolver a sua vocação, o seu ministério. Você testemunhava e não tem testemunhado mais. Ele quer devolver o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. Você aceita? Quantos querem dizer, assim como eu, Senhor, pode contar comigo? Olha que bênção, louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que esse Deus que foi atrás de Pedro, que ele continue insistindo na minha e na sua vida, apesar dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos fracassos. Querido Pai, na tua presença estamos mais uma vez, reconhecendo que somos falhos, erramos. Nossa natureza humana, em alguns momentos, ela quer nos derrubar, Senhor. Mas obrigado por nos lembrar que o Senhor é o Deus da oportunidade. O Senhor é o Deus que procura, que vai atrás, que devolve o nosso chamado, a nossa vocação. E talvez agora eu oro com algum irmão, alguma irmã, um filhinho teu, uma filhinha tua, que tem se sentido longe do Senhor, que tem se sentido abandonado ou abandonada, às vezes por conta da culpa, do fardo que tem carregado, mas que neste momento receba a tua paz, receba o teu perdão. E neste momento, Deus Espírito Santo, que o Senhor a visite, o visite, para que ele tenha tranquilidade, tenha certeza que ele é amado pelo Eterno. E quem sabe estou orando com alguém que tem fugido do chamado. Quem sabe alguém que já não está mais envolvido no trabalho. Mas, por favor, Senhor, devolva a vocação desse teu filho. Devolva o chamado para essa tua filha. Deus Espírito Santo trabalhe nesse coração para que ele entenda
que ele foi chamado para o serviço, para cuidar das ovelhas, para apacentar. Conceda-nos a tua paz e continue conosco. E nós sabemos, Pai, que isso só nos é possível chegar à tua presença, porque o teu filho deu a vida por nós e nos deu o exemplo, indo atrás de Pedro, mandando o recado para ele. E nesta manhã, em Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, o teu chamado e a tua vocação. Benção pura, sem mistura, viu? Pastor Ideraldo, louvado seja o nome de Deus, né? A palavra de Deus é tremenda, né? Pastor Ideraldo, você sabe que Pedro, ele traz para a gente, na vida dele, ensinamento, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Essa é a ideia, né? Buscar o ideal de ser igual a Cristo, que o caráter dele seja transformado, né? Em nós. Pastor Ideraldo, assim, você estava colocando aqui, rapaz, de fato, em Pedro, né, ele tem algumas características muito marcantes, né? Muito marcantes. E essa questão da autossuficiência, né? O próprio Jesus trabalhou isso muito em Pedro. Mas, ao mesmo tempo, Pedro foi aquele que pregou um dos sermões mais poderosos que já aconteceu na face da terra, né? Olha como que Deus opera a mudança, né, pastor? Depois que o Senhor devolve a vocação dele, né? Porque ele foge do chamado, né? Ele volta à velha vida, né? Mas quando Deus devolve a vocação dele, esse homem agora dotado do Espírito, ele realiza coisas grandiosas, né? A, a pregação, 3.000 conversos, né? A ressurreição, né? Milagres. Aqui a Bíblia fala de um deles, né? Mas nós cremos que outros grandes milagres esse homem realizou, né? Mas porque Jesus foi atrás, né? Então esse é o Deus que nós servimos, né? Esse Deus que E, vem, esse Deus que nos procura, né? pastor Isso é Geraldo, maravilhoso, né? quando a gente vê a vida de Pedro, a gente percebe assim, você colocou muito bem a questão, né? Quando ele está cheio do eu, quando ele está cheio, né, da autossuficiência, de fato, ele está vazio do espírito, né? Mas quando ele se esvazia do eu, né? Quando o Espírito Santo ele vai tomando posse, né? O Espírito Santo vai tirando então essa impressão, vai tirando essas coisas carnais, né? Porque assim, humanamente falando, a gente não tem poder, a gente não tem condições de mudança alguma. Sim, Então, não é assim, por exemplo, não, eu vou me esvaziar do eu vou melhorar para que o Espírito Santo trabalhe em mim. Não, muito pelo contrário. A gente já tem falado isso aqui algumas vezes, né? É o Espírito Santo que vai fazendo essa obra. A gente vai buscando, o Espírito Santo vai fazendo essa obra. Quando ele foi cheio do Espírito, aí pronto. Aí ele não tinha mais essa autossuficiência, né? é o Espírito que faz essa. À medida que ele. É como se à medida que ele vai entrando, ele mesmo vai tirando, né? Ele vai esvaziando o ser humano para nós sermos cheios, né? Que é o chamado de Deus, o chamado da palavra, é sermos cheios do Espírito, né? E a condição de ser cheio do Espírito é esse esvaziamento do eu, né? Mas é essa obra que o senhor falou muito bem, né, pastor? À medida nós clamamos para que o Espírito vá tomando, né? E aí é ele que vai fazer essa obra, né? De ir nos esvaziando, né? Matando esse homem, o natural, né? E nos tornando na natureza espiritual, né? E aí a gente precisa do alimentar essa natureza, né? Por isso a gente trabalha ali, Jesus trabalhou com eles, essa questão também da vigilância, da oração, né? Do estudo da palavra, porque é isso que alimenta, né? Que nos vai alimentar, que nos vai encher, né, da presença do Espírito, o envolvimento, né? A gente está aqui vendo, o senhor também está aí com as marcas da sala, né? O envolvimento é que vai nos levar à missão, né? Que vai nos solidificar nos relacionamentos, né? A vida no Espírito vai nos levando aos demais passos, né? Ô, pastor, só uma curiosidade, talvez assim, no processo, isso seria
isso seria semelhante no processo de conversão do ser humano também. Porque, assim, e aí eu pergunto para você assim, ó, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não quero, eu não posso decidir agora porque eu preciso resolver algumas coisas, tá? Isso não seria um certo também de uma autossuficiência, de uma questão eu resolver, em vez da pessoa decidir deixar o Espírito Santo resolver? É o ser humano querendo assumir o controle, né, pastor? Essa assim, é quase uma loucura humana, né? Mas nós temos essa dificuldade de entregar o controle ao espírito, né? Então, nós, de alguma forma, a gente quer controlar, né? Então, aquelas pessoas também que dizem assim, não, é porque quando eu sentir, né? Quando eu sentir, queridos, né? Quando eu sentir, não sou eu, né? Então, é o permitir a ação, né? A única coisa, a única parte humana é a entrega. Eu estou aqui, né? E o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim, né? Mas nós queremos sempre, de alguma forma, tá querendo tomar, né, o controle para ceder a essa autossuficiência, quando, na verdade, Ellen White, eu falei aqui sobre o texto dela, né? Ela disse que nada é tão perigoso para o ser humano quanto essa autossuficiência, né? Nada nos deixa tão perto do abismo quando nós estamos nos querendo ter o controle, né, da nossa vida, né? A nossa vida, nós precisamos deixar que Deus tome o controle dela, né? Ó, deixa eu aproveitar, Bacana. alguém está dizendo que me ama aqui. Deixa eu falar para vocês, eu também amo vocês. Minha tia Fátima, que está aí acompanhando, também ama a senhora, viu, tia? Bênção, né, pastor? Bênção demais. Deus é bom demais, é Ele que faz a obra, né? Estou lendo um livro essa semana, estava falando sobre a missão de Deus, né? A missão de Deus. Então, eu estava entendendo de uma forma assim muito mais ampla a ideia de que a missão é dele, ele está à frente e é ele que executa. Nós só somos o instrumento. Por isso precisamos nos colocar à disposição, né? E ele trabalha conforme a minha vontade. Eu preciso me colocar também à disposição. Só que essa disposição que eu tenho ou terei já é uma obra do Espírito Santo em mim. Até o querer e o efetuar já é a ação dele em nós, né? Então, Quer dizer, eu não faço nada, né? Até o querer é o Espírito Santo que coloca em mim, né? Só a- que aí vem justamente o que Ellen White diz, né? Que nós devemos buscar, clamar. é, Senhor, eu não tenho vontade, eu nem quero, mas eu quero clamar que o Senhor coloque em mim o desejo. E ele e, e a faz su, e a sujeição, né? Só que tudo. essa submissão só é possível com o esvaziamento, né? Porque quem está cheio, né, não tem como, né, não vai sentir essa necessidade, né? Não, eu já faço, né? Eu já estou e tudo mais, né? Mas essa submissão, Senhor, olha, eu não sei, né? Eu nada sou, eu estou nas tuas mãos, né? Então, eu me coloco, né? Então, essa submissão, essa sujeição é a nossa parte, né? A nossa parte é como, eu gosto de uma palavra da Bíblia, né? É o render, né? Aquela ideia, não, rende, tá aqui, ó, não vou fazer nada, né? Eu me rendo, né? Essa é a parte humana, né? Bom A demais, rendição. né? Bênção demais, bênção demais. Pastorzão, eu te amo, viu? Como diz o pastor Wagner, eu lhe amo. O pastor Wagner fala de forma proposital, né? Às vezes eu lhe amo, né? Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, amigo. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém, meu pastor. Eu também posso dizer aqui para você que eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Os meus amados irmãos aqui da sala 57, que são bênção de Deus na nossa vida, né, pastora Devaldo? Como é gostoso, a gente recebe mensagens, né? E o carinho de vocês, assim, isso nos fortalece. E alguns aqui a gente vai ter a oportunidade de nos abraçar aí na sexta-feira agora, viu? Aqui em Goiânia, a gente vai estar junto aí, né, na sexta, sábado e domingo aí no encontro da sala 57. Um grande abraço, um dia abençoado por Deus aí para todos vocês, viu? Beleza, pastor. Depois você dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí, tá? Bacana. Obrigado, Tamo junto. pastorzão. Pessoal, bom demais, né? É um momento assim que a gente, de concentração mesmo, né? De reflexão, a gente pensar em algumas coisas. Tudo que é falado aqui é de forma proposital. É óbvio que tem muitas coisas que a gente nem programa, né? Tem palavras, frases, né? A gente não idealiza.
vai aqui, a gente vai conversando e Deus vai dirigindo. Então, a ideia são provocações para a gente ter algumas reações, né? É como que o Espírito Santo trabalha em nossa vida. É um processo que ele faz. Né? Não é eu que decido, não, eu vou melhorar isso, eu vou ser. Não, é Deus que vai fazendo a obra. E à medida que você vai sendo cheia do Espírito, você vai sendo esvaziada do eu. Né? Não é, primeiro eu tenho que me esvaziar para depois ser cheio. Não, você precisa ir pedindo o Espírito Santo para você ir sendo cheio do Espírito e aí automaticamente você vai sendo esvaziado do eu. Né? Eu não vou citar aqui, mas vou relembrar algumas coisas que é sempre batido na tecla. Por exemplo, nós temos as atividades da sala e nós temos as prioridades da sala. Pergunto para você: você já tem essas prioridades e essas atividades aí com você de alguma maneira? Ou impressa, ou no celular, ou no computador, né? Para você revê-las, checar, ver o que que você está. Porque vejam, a gente precisa ter uma direção. Né? Ontem, por exemplo, eu estava pregando na minha igreja aqui, a igreja principal do distrito, né? Que é a maior, a gente sempre chama igreja central do distrito. Então, eu fiz uma mensagem ali e no final, então, eu falei para os irmãos, né? Falei, irmãos, então vamos fazer o seguinte, hoje, à tarde, nós podemos, ou amanhã, que seria o domingo, né? Nós podemos ligar para, nós podemos ligar para um dos amigos dos nossos irmãos e falar assim, eu posso ir na sua casa orar com você? Né? E lá você vai convidar esse irmão para uma missão, né? E aí, no terceiro domingo, eu prego novamente. Eu disse assim: nós vamos ter um feedback aqui na igreja sobre esse desafio. Então, assim, nós precisamos ter uma direção, nós precisamos ter um objetivo a alcançar, né? Outra questão, você que é daí da região, o pastor Ideraldo acabou de falar, né? Região de Goiânia, né? Tem um programa da sala aí agendado, né? Como que você está? Você está se programando para fazer esse ajuntamento, para fazer esse momento de adoração, de busca, levar um convidado, quem sabe, né? E assim tem também o outro também culto lá na Suíça, né? Eu só estou relembrando aqui, porque não dá para eu falar de tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. O pastor Wagner tem batido nessa tecla todas as vezes que ele vem aqui, né? Então, veja. Eu acredito que a gente precisa colocar, talvez, tem um caderninho de organização, né? Coloca aí as datas principais, algumas coisas que você pode estar fazendo. Então, eu acredito que tudo isso é importante para o nosso envolvimento, para o desempenho. O Espírito Santo quer fazer uma obra em nós, mas nós precisamos nos colocar à disposição dele, né? Estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça a obra em mim, Senhor. Transforme o meu caráter, transforme minha vida, me use como um instrumento, né? Não é assim? Me use. Deus quer que a gente peça, tá? Só para você ter uma ideia, pegue aí o seu link, pegue aí o seu link. Lembra do link? Lembra do link? O link que você entrou hoje. Vai que alguém falou assim, já esqueci, pastor. O link, todo dia a gente tem um link, né? Então, pegue aí o seu link. O link diz assim, olha, a obra para estes últimos dias é uma obra missionária. A obra para os últimos dias é uma obra missionária. E aí, eu pergunto para você: tem missão maior ou mais poderosa do que uma vida transformada? A minha vida, a sua vida, chamamos isso de missão atrativa, né? Quando as pessoas olham para você e veem em você o caráter de Cristo, veem em você uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, do Senhor. Né? Você chama a atenção pela questão espiritual que o Espírito Santo já está fazendo na sua vida. As pessoas com certeza olharão. Essa é uma missão atrativa. Né? Então, amados, eu acredito que tudo em nossa vida a gente precisa de reorganização periódica. Tudo, tudo, tudo. De vez em quando a gente precisa sentar e dizer assim, ó, como que eu estou no processo? E para você entender isso, você precisa, de vez em quando, de uma visão.
humana, podemos dizer assim, eu mesmo, mensurar, né? E Deus, através do Espírito Santo, vai nos dar entendimento para isso, porque tudo é nele, tudo é nele, tudo é nele. Nós só somos o instrumento, não é assim, Mandel Marina? Nós só somos o instrumento. É ele que faz tudo. A glória é dele, o louvor é dele. Não há nada em nós que chame algum tipo de glória. Nada em nós. No dia que você olhar, viu, o pastor Ideraldo acabou de falar aí sobre a questão da autossuficiência, né? No dia que você olhar para você, achar que você é o bam, 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 é o top das galáxias, né? É o, é o autossuficiente, aí que você já caiu, você já está no chão, entendeu? Mas no dia que você exaltar o Senhor, tudo é por Ele, tudo é por Ele, tudo é Ele que faz, aí nós estamos no caminho certo. Não esqueça que se você não estiver no caminho, dificilmente você vai chegar lá. Tão importante quanto a chegada é o caminho. Sobrou aqui a irmã Ana. Deixa eu aqui só abrir um pouquinho aqui. Irmã Ana, estou vendo que ela está tão aconchegantezinha aí, né? Opa, bom dia, irmã Ana. Bom dia, Qual o nome do irmão? Dorival. Dorival. Bom dia, irmão Dorival. Bom dia. Vocês estão na bênção? Com certeza, pastor. Que bom. Vocês moram aonde? Vitória da Conquista, Bahia. Ei, terra boa, hein, rapaz? É quase até que mana leite e mel, viu? Não sei se mana mel, mas leite eu sei que sim, viu? É a Suíça da Bahia. Que bênção, hein? Irmãos, vocês frequentam a sala há quanto tempo? Eu acho que deve Quase 4 anos, pastor. Desde praticamente quase do início. 4 anos, mais ou menos. Bênção, hein? Como casal assim que vocês participam da oração do mosaico, vocês já participaram antes, já foram chamados antes, é a primeira vez? É a primeira vez, pastor. Ah, então no mosaico de oração é a primeira vez que vocês estão participando. Foram chamados aqui. Só que, pastor, a gente assiste pelo YouTube. Hum, Eu sempre peço orações pelo meu filho Lázaro, que está afastado, ele precisa de libertar de vícios. Ele é um menino maravilhoso, a gente ora muito pela conversão dele. Ele já até assinou o rebatismo, meu esposo, né, que é do trabalho missionário da igreja, mas ainda não aconteceu. E um dia desse o pastor Wagner veio aqui em Conquista, o ano passado, e fez uma oração também especial por ele. Ele nem estava presente, e esse é o nosso maior desejo. e você vê, irmã, então que vocês sempre assistem lá pelo YouTube, né? E as poucas vezes vocês entraram aqui no Zoom, hoje especialmente no Zoom, e hoje vocês vieram aqui, né? Se eu não me engano, o pastor Fernando, né, que orou aqui por vocês, e ele citou exatamente essa questão, né, dos filhos. Olha como Deus ele trabalha de forma planejada, né? Como o Espírito Santo vai dirigindo as coisas. Que bom. Deus continue abençoando você e sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, o que que você achou desse momento do mosaico de oração? O que que significou para você? Que Deus, assim, assim, comprovou mais uma vez que Ele está preocupado com a nossa família. Ou eu sempre acordo mais cedo, já acordei, acho que eram umas 4 horas. Eu falei, vou levantar para mim orar mais. Eu estava muito, muito, muito clamando a Deus pelo Espírito Santo em minha vida. Eu estou terminando, já estou atuando como naturopata, precisando muito de sabedoria, do Espírito Santo. Esse é o meu maior desejo, depois a conversão do meu filho. Então, para mim, eu fui escolhida por Deus. Nós fomos, Amém. eu sinto muito feliz. Deus seja louvado, viu? Deus seja louvado. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada situação dessa é um propósito divino.
né? E meu querido casal, Deus abençoe vocês, que nós possamos continuar neste caminho, né? E que com certeza em breve, né, Jesus voltará e nós não passaremos mais por tantas aflições que a gente passa neste mundo. Eu creio, viu? Eu creio, né? Deixa Amo vocês, viu? Olha, Valeu, pastor. nós amamos o Senhor, precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e nós acreditamos mais em Deus, porque o Senhor existe. e toda a sala, amamos todo mundo na sala. Valeu, pastor. Amo vocês, viu? Vamos junto nesse movimento que a gente chega lá. Deus abençoe vocês, amados. Amém. Tchau, pastor. Obrigado. Que bênção, né, gente? Que bênção, bênção demais, né? Só Deus mesmo para poder dirigir tudo isso, né? O Espírito Santo vai trabalhando, vai guiando, né? Eu quero, inclusive, aqui, olha, só para você ter ideia, nós estamos encerrando, né? Mas eu vou chamar aqui a irmã Maria Edinalva, né? A irmã Maria Edinalva, que ela está, assim, emocionada, né? Eu quero orar com ela também, encerrando aqui o nosso momento, né? Irmã Maria Edinalva, irmã Maria Edinalva, queremos orar com você, né? Abre aí o seu microfone. Irmã Maria Meu Edinalva, Meu Deus. irmã Maria Edinalva, me diz uma coisa. O que está acontecendo, minha irmã? Ai, Abre aí, fechou de novo o seu microfone. Abre aí, irmã. Deus. Ai, meu Deus, meu filho que sofreu um acidente, eu soube agora. Oi, oi, Irmã Maria Edinalva, oi. vamos, vamos entregar o seu filho agora nas mãos do Senhor, tá Entrega, bom? meu Deus. Vamos entregar o seu filho agora. Nós temos uma multidão aqui na sala 57, um povo que ora, e agora nós vamos ter uma multidão ao longo deste mundo orando pelo seu filho, tá bom? Meu Deus. Ai, Qual o nome do seu filho, irmã Maria Edinalva? é George, Jorge, né? George. George, tá. Tá bom, então. Tá? Meu filho não está aqui, meu filho está bem longe. O que aconteceu com ele, irmã Maria Edinalva? O que aconteceu com ele? Foi um acidente de moto. Ai, ai, meu Deus. Tá. Muito Ele bem. mora em Livramento. Ai, meu Deus, lá perto de Conquista. Ai, meu Deus, pertinho de Brumado. Ai, meu filho vai para Brumado agora. Voltei, meu Ô, Deus. irmã Maria Edinalva, ele foi acidentado. A senhora sabe que cidade que ele está sendo levado? E Livramento. Tá, então, Livramento da Bahia, na Chapada da Mantida. tá, Ai, então vamos meu Deus. combinar o seguinte, irmã Maria Edinalva, nós vamos orar agora, e se tiver alguém da sala 57 em Livramento, tá? Entre em contato com um dos seus moderadores, porque os moderadores vão estar agora alinhados com isso, tá? E aí o nome dele é George, não é isso, irmã Maria Edinalva? O É, nome dele é George. E aí, se tiver notícias e puder fazer visita, continuar orando, quem estiver em Livramento aí vai ajudar demais a irmã Maria Edinalva, que é mãe e está longe. Tá bom, irmãos? Eu tenho, eu tenho uma irmã minha que é que mandava um link para mim, já tem quase 4 anos que eu estou na sala. Que é isso, é? Ai, meu Deus, meu filho. Então, nós vamos, nesse momento, irmã Maria Edinalva, agora convocar a oração e nós vamos orar por você, tá bom? Intercedendo aí, né? Irmã Maria Edinalva, quem é a sua moderadora? É Mira. Tá, tá bom. Então, É, vamos orar, irmã Maria Edinalva, agora, colocando o George nas mãos de Deus, tá bom? amém, amém.
Senhor nosso Deus, Pai querido, nós, ó Pai, aqui, né, no encerramento do culto, percebemos aqui, Senhor, que a irmã Maridinalva estava aflita. E nós, ó Pai, nesse momento, nós queremos interceder. Há uma multidão agora intercedendo pelo Jorge. O Jorge sofreu um acidente de moto, está sendo levado agora para o pronto atendimento. Nós queremos pedir, Pai, que nesta hora os teus anjos acampem ao redor dele. Que os teus anjos, ó Pai, esteja com ele, apesar, ó Pai, da batalha agora que a mãe enfrenta por causa da distância, dê a ela a segurança de que o Senhor está na direção de tudo. Pai querido, por favor, coloque a tua mão sobre este rapaz. E Pai Santo, também coloque a tua mão sobre a irmã Edinalva, a irmã Maria Edinalva. Traz, ó Pai, a ela o toque do conforto, da segurança de que o Senhor está presente com o seu filho e que não existe pessoas melhor para cuidar dos nossos filhos senão o Senhor. E é por isso que agora essa multidão, não somente aqui em São Paulo, não somente aqui no Brasil, mas em vários lugares deste país e do mundo, ora por esse rapaz, ora pelo Jorge. E oramos também pela irmã Edinalva, irmã Maria Edinalva. E colocamos esta mãe e este filho em teu altar de graça e misericórdia. E fazemos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmã Maria Edinalva, Deus abençoe você, tá bom? E ao longo do dia pode ter certeza que você vai receber aí mensagens de oração. E em Amém. vez, e em vez de nós terminarmos hoje aqui, né, Ai, com o Bom Dia com Alegria, eu queria terminar, né? Eu queria terminar aqui com todos, né? Dando aí uma mensagem de alegria para a irmã, tá? Dizendo que ama a irmã, dizendo que precisa dela para ser feliz, meu ela é a parte visível de Deus, tá bom? Vocês podem Jesus. falar do jeito que vocês quiserem aí, mas em vez do bom dia com alegria, vamos dizer a essa irmã que nós amamos. Vamos lá? Vamos? Te amamos, minha querida. Confia em Jesus. Olha aí, gente. Amém. Ele está do teu lado. Amém. Está com teu filho. Maria Edinaldo, Nós dia. te amamos, Maria Edinalva. Força, Te fé. amamos. Amamos, O irmã, Senhor Amamos, beijo Senhor. pra senhora. Abraço. Onde você está feliz. Te amamos, irmã Maria. Levamos seu filho para feliz. Filha Maria Edinalva. Dos anjos, Em nome de vai Jesus. Vai ser Fé e feliz. força, Maria Edinalva. O médico está por Te amamos. ele nesse final. Dando tudo certo. Tenha fé, está cuidando dele. Amamos você. Abençoe, irmã minha. Deus abençoe. Desejo você para sermos felizes. A senhora tem que Vamos de você Com para ser certeza que é a feliz, parte Maria visível de Deus. Com certeza que Deus está na direção. Teremos mais Estaremos Deus orando. que Estamos vos orando, vos estaremos existe. orando, minha irmã. Nós estaremos orando pela Deus senhora. abençoe, viu, irmã? Lembre-se, irmã, que tem um Ele exército, já está sob exército cuidado de orando Deus, pela teus anjos, senhora, não só irmãzinha pela querida. senhora, mas por Fortalece no Senhor. Estamos orando pelo teu Deus abençoe a filho. todos. Por Vamos você. orar pela irmã Maria Edinalva, né? E que todos nós possamos, com certeza, ter o privilégio aí, né, de ver a bênção de Deus sobre ela, tá? A irmã Maria Edinalva está aflita, é natural, né? É mãe, né? Um momento desse, a mãe e o pai sofrem, mas tenha certeza, e todos nós, não somente a Maria Edinalva, mas todos nós, que Deus está na direção. Bom, Deus abençoe a todos, tá? Eu não vou abrir hoje Bom Dia para a Alegria, porque eu acho que não fica muito consonante uma irmã chorando, né? E embora isso não nos impede de ter a esperança e a alegria em nosso coração, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, viu? Um abraço, amados. Fiquem na paz de Deus.